continua sendo feito. Pois muito bem. Voltando à ideia do governo mundial. Atualmente, existem 3 grandes grupos que lutam pela hegemonia global. Quando nós falamos nova ordem mundial, essa nova ordem mundial está fatiada, digamos assim, em 3 grandes grupos que lutam pela imposição de uma hegemonia global. Que os grupos são esses? O grupo dos banqueiros, os grupos dos Bilderberg, que é precisamente esse ramo do socialismo fabiano, ao qual Fernando Henrique Cardoso está ligado. O grupo do Islã tradicional, que espera o retorno do Imam Mahdi para a criação do chamado Califado Mundial, e o grupo eurasiano, que é composto pela Rússia e pela China, portanto, o comunismo propriamente dito, então, da esquerda. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos um movimento de banqueiros, nós temos que é o Bilderberg, né, que o grupo Bilderberg é um nome que nós que vai condensar todo esse processo ligado ao sistema financeiro internacional. Tá? Então é preciso que não se confunda sistema financeiro internacional com capitalismo, porque não tem nada que ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada. Pelo contrário, o sistema financeiro internacional é aquilo que se utiliza dos instrumentos do capitalismo para destruir o capitalismo por dentro. E se essas diferenças não forem entendidas, muitas confusões são tecidas. Tá? Então, esses 3 grandes grupos se organizam desta forma. Um grupo ligado ao sistema financeiro internacional, criador do sistema financeiro internacional. O outro grupo ligado à esquerda mundial, controlado diretamente pela Rússia, portanto, o comunismo controla diretamente o nazismo, o fascismo e o comunismo. Né? E um grupo religioso, que é o grupo do Islã. Né? Então veja que somente um grupo aqui tem uma raiz política. O outro grupo é um grupo religioso e o outro grupo é um grupo ligado ao sistema financeiro internacional. Né? Quando nós falamos em comunismo, existe um outro equívoco brutal em relação aos estudos do comunismo, que é entender o comunismo como um partido político. O comunismo não é um partido político. O comunismo é uma religião política, cujos antecedentes podem ser buscados até a Idade Média no chamado movimento dos heresiarcas messiânicos. Quando nós tratamos o comunismo como um partido político, isso é a forma mais eficiente para não entender absolutamente nada daquilo que significa. Este movimento comunista, ele utiliza-se de diferentes frentes, ele atua em diferentes frentes, assim como o movimento dos Bilderberg. Daí a complexidade do tema. E o Islã? O Islã não. O Islã de todos eles é, digamos, o que tem o menor recorte, né? As menores perspectivas. Ele não é tão complexo quanto os outros 2 grupos. Tá? Então, o comunismo internacional ele se utiliza da política, da religião, da educação, da filosofia, da economia, de uma série de vertentes. E ele atua em todas essas vertentes. Isso significa que o comunismo, ele não... O que caracteriza o comunismo? O comunismo não é caracterizado por uma ideologia, como o Islã, por exemplo. O Islã, o que vigora dentro do pensamento do Islã? A lei da Sharia. Tudo está dentro da Sharia. Nada existe fora da Sharia. Portanto, digamos, há uma ideologia religiosa aqui, claramente religiosa. O comunismo não. Ele não tem uma ideologia específica, nunca teve. Essa, aliás, é a grande complexidade dele. Portanto, ele pode ir do capitalismo mais radical, né, mais feroz, mais selvagem, até um movimento New Age, por exemplo. Certo? Então, é esta plasticidade, esta elasticidade que dá uma complexidade brutal, tanto ao grupo do sistema financeiro internacional, portanto, ao grupo dos Bilderberg, né, e o Clube de Roma, e o fabianismo incluso, quanto ao grupo eurasiano. Então, ambos são extremamente complexos porque eles não têm uma face aparente. Agora, por outro lado, o que caracteriza o movimento comunista internacional? Uma ordem de comando. Esse comando é oriundo da Rússia, sempre foi. Ele não é oriundo de nenhum outro lugar.
Portanto, quando nós falamos em comunismo, mesmo a nível de política partidária, nenhum partido comunista, nenhum partido socialista, nenhum partido nazista, nenhum partido de esquerda no mundo atua isoladamente. Esta é uma flagrante e cínica mentira divulgada para enganar as pessoas. O movimento comunista internacional é comandado a partir da Rússia. Sempre foi e continuará sendo. Mas ele não diz respeito a uma ideologia específica. A pessoa pode militar no campo que ela quiser, mas ela tem que obedecer um determinado comando de ordem. Muito bem. Vamos entrar aqui no fabianismo. Quando a Revolução Russa aconteceu, em 1917, quando ela aparece, né, quando o comunismo aparece na Rússia, ele tem duas linhas claras, que é a linha bolchevique e a linha menchevique. Os bolcheviques são aqueles que assumem o poder primeiro, assassinam a família do czar e promovem aquelas maiores atrocidades possíveis e imagináveis dentro da Rússia, né? São extremamente violentos. Os mencheviques sempre foram contra uma atuação extremamente violenta. Os mencheviques, mesmo os mencheviques russos, eram a favor de uma atuação mais silenciosa, né? E há uma divergência em relação a isso. Os bolcheviques assumem em primeiro lugar o poder, mas depois aquilo dá tanto problema, os mencheviques acabam assumindo. E existe uma vertente dos mencheviques que surge na Inglaterra, né? Então, o chamado fabianismo é uma doutrina e um movimento político e ideológico, social-democrata, reformista e não marxista. Porque o comunismo terá duas vertentes muito claras, a de Marx e a de Lenin. O que diferencia? Marx dizia que havia uma luta de classes e o proletariado era o novo Messias do mundo. Lenin fala que não. Lenin fala que o Messias mundial é o Estado, né? Então o fabianismo vai defender a doutrina não marxista, portanto ele será leninista. Ele defenderá um Estado gordo, né? É aquele Estado patrão, né? É aquele Estado que interfere na vida de todo mundo. É o chamado Estado inchado, que é uma característica de governos populistas, né? E de governos ditatoriais. Então, o fabianismo é uma doutrina. Ele teve origem na Fabian Society, fundada em Londres, no final de 1883. Portanto, o Brasil ainda era monárquico, né? E início de 1884, por um grupo de jovens intelectuais de diferentes linhas socialistas. Mas veja que a palavra socialista já aparece na sociedade fabiana antes mesmo do comunismo, da Revolução Comunista acontecer na Rússia. Por quê? Ora, por uma razão muito simples. Marx, em 1848, lança o Manifesto Comunista. Em 1867, ele lança o Capital, né? E Lenin, antes de 1883, já também fazia movimentos. Portanto, essas datas não são casuais. Quer dizer, quando a Revolução Russa explode em 1917, claramente já havia algo muito solidificado, não é? E Ricardo Vélez Rodrigues vai dizer que Portugal, por exemplo, dentro do cenário europeu, vem a ser o primeiro protótipo comunista da Europa. Então, o primeiro projeto comunista que é implantado na Europa não é em nenhum outro lugar, é em Portugal. Isso é curioso, porque não se fala disso, né? Portanto, essa sociedade fabiana é uma dissidência dos mencheviques. Uma dissidência não, é um ramo dos mencheviques que surge em Londres. Portanto, enquanto está, o que nós temos que ver aqui? Enquanto vai haver uma revolução russa já futuramente na Rússia, né, portanto no norte da Europa, bem ao norte da Europa, nós temos um outro tipo de revolução comunista sendo gestado pela Europa inteira. Então a história do século XX é uma história muito diferente daquilo que nos contam. É a história mais sangrenta de toda a história da humanidade. O nível de violência do século XX ele não tem precedentes, né?
e debita-se isso à tecnologia e ao capitalismo. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. O nível de violência do século XX foi precisamente em razão desses movimentos criminosos de criação de uma nova ordem mundial, né? E desses grandes poderes disputando a hegemonia do mundo e matando milhares de pessoas. Matando milhares de pessoas. Então a história do século XX é uma história muito diferente daquilo que, de fato, que contam, né? Muito bem, voltando ao fabianismo. Bom, quando a sociedade fabiana é montada, qual é o propósito que ela tinha? Ela tinha o propósito de reconstruir a sociedade. Reconstruir a sociedade com o mais elevado ideal moral possível. O que significa reconstruir a sociedade? Na perspectiva dessa gente, significa que o mundo tem um problema.